Olá, eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast Habeas Data no portal de O Liberal. Hoje temos a honra de entrevistar a doutora Magda Ros, advogada, mestre e doutora em Direito Civil, palestrante atuante nas áreas de família, sucessões e violência doméstica e familiar, membro da Comissão de Famílias e Sucessões da ABA, Associação Brasileira de Advogados, ex-presidente da Comissão de Ética e Disciplina da OAB Pará e diretora do IBDFAM. Olá, doutora Magda. Olá, Raul. Um prazer estar aqui com você hoje. O tema que nós vamos conversar é um tema muito interessante e que suscita muitas dúvidas, principalmente naqueles que têm filhos, casais separados que têm filho. Alienação parental. Então a doutora Magda vai falar sobre alienação parental, mas primeiro eu gostaria que a senhora dissesse para o nosso público, doutora, o que é alienação parental? Em que consiste o ato de cometer alienação parental? Porque esse termo é um termo bastante jurídico e as pessoas leigas confundem muito. Então eu sei que a senhora é uma excelente professora e vai explicar para o nosso público o que é alienação parental. Eu costumo dizer que a alienação parental, do próprio nome a gente retira o conceito. É você alienar alguém. O que é? É retirar o direito, é conseguir tentar influenciar um filho falando mal do outro genitor. Eu não tenho outra resposta para te dar, senão essa, como um filho alienado é aquele em que um genitor que está com ele, e através de exemplo é melhor de entender, influencia a não querer estar com o outro genitor, seja se está com o pai ou com a mãe. Trocando em miúdos, se o filho está com o pai, não vai porque a tua mãe não é legal, porque onde ela mora não é legal, porque isso, porque aquilo, e acaba influenciando a criança a ficar temerosa até de visitar a mãe ou o pai, conforme com quem ele esteja. E as frases, você falou uma coisa que eu me lembrei, uma das aulas que eu dei sobre alienação parental, eu falei justamente isso. Hoje nós temos o dicionário da alienação parental, que é justamente esses termos que você usou. Não vai para a casa do teu pai porque ele não presta, não vá para a casa da sua mãe porque ela lhe bate, lhe maltrata. As palavras já são a coisa certa. E o filho, que é uma criança ainda, que ainda não tem o discernimento para entender, vai ficar sim influenciado. Acaba ficando. Os resultados que a gente tem são que depois eles vão ser futuros clientes de escritórios consultórios de terapia, de psicólogos. Mesmo que aquilo que o pai ou a mãe esteja dizendo não corresponda à verdade. Isso. Porque isso é muito importante. Ele não tem discernimento ainda para saber. Então, mesmo que ele que o pai trata bem, ou no caso da mãe trata ele muito bem, mas ele sempre vai ficar com aquele temor, com aquele receio de que algo ruim vai acontecer quando ele chegar na casa do pai ou quando ele chegar na casa da mãe, ou que a atual mulher do pai ou que o atual marido da mãe vai fazer alguma coisa de ruim. Perfeito, é isso mesmo. Eu acredito que é por aí, né? Tem a ver com muita alienação parental também. E sempre são, talvez, até usados, né? Usados, com certeza. Eu não vou para a casa do papai porque eu não gosto da mulher dele. Porque a mamãe falou que ela é isso, aquilo, ela é feia, aí o pai ela é de má. lá vem e briga com a ex-mulher, porque diz, porque você está influenciando o meu filho a não gostar da minha atual esposa. E nem sempre é assim. Às vezes, vamos dizer que 80% seja, mas tem casos em que a madrasta ou o padrasto não colaboram também, não atraem a criança para eles e acabam os filhos sendo taxados, os outros genitores sendo taxados de alienador e quando não são. São as próprias crianças. Porque o próprio pai ou mãe não dá atenção para a criança. Verdade, né? Verdade. E no caso da alienação parental, o que é que pode... Quais são as consequências que isso pode gerar para uma criança, para um filho menor no futuro? Ou até mesmo no presente? Olha, Raul, as consequências da prática, porque a alienação parental é um ato, é uma prática, tá? Você tem que
praticar alienação parental, ela não vem do ar, então as consequências são gravíssimas e a gente, enquanto escritório especialista em advocacia de família, a gente tem visto muito relatos de mães que já chegam identificado por psicólogo que os filhos se enveredaram para droga, as meninas, quando é mulher, no caso, com uma gravidez precoce. Tudo isso é consequência de alienação parental. Porque a alienação parental não é só você estar falando, o pai ou a mãe falar mal. É você também, como você falou agora, deixar de dar atenção devida. Porque se você não dá atenção devida, ele vai ser influenciado por outra pessoa. Entendeu? E isso é E o traficante está sempre na porta da escola. Sempre na porta da escola. Então, nós temos casos concretos já de crianças que foram alienadas que estão tendo graves consequências. Aí eles vão ter graves consequências no casamento deles, quando casarem. A tá? criança não se sente amada, não se sente querida. E teme, tem medo. Temerosas, então, verdadeiro síndrome de pânico. Na fase adulta, gera medo, gera até medo de se relacionar, ou vai ter um relacionamento doentio no casamento. Né? Com abusadores, parece que se atraem por abusadores, como eu conheço um caso, que ela foi filha de pais que alienavam, tanto o pai como a mãe alienavam, e ela, os relacionamentos delas foram, todos que ela teve, foram abusivos. E isso foi explicado. Copiou o modelo. Copiou o modelo. Sempre assim, sempre. Impressionante, a tendência Raul. é essa. Verdade. A tendência é essa. E o pai ou mãe que pratica alienação parental pode perder a guarda do filho ou da filha, doutora? Olha, e em virtude disso, dessa sua pergunta muito pertinente, houve até o Conselho Nacional de Saúde, há uns 3 anos atrás, antes do início da pandemia, tentando fazer um movimento justamente por isso, porque pais estavam perdendo guarda de filho por causa de alienação parental, falsas denúncias, porque também tem, assim como a violência doméstica também tem falsas denúncias, a alienação parental também tem. É bom esclarecer isso. É usada como álibi para muita coisa. Álibi para muita coisa, e pais acabam perdendo filhos, tá? Por causa disso. Então, existiu esse movimento para revogar a lei, para você ver até que ponto chegou, tá? E foi sancionada agora em 19 de maio ou junho, se eu não me falha, a 14.340 de 22, que felizmente manteve, mas ela estava por um triz de ser revogada por conta desse movimento. Não houve a revogação, porém houve algumas alterações na lei, tá? Que algumas, no meu entender, foram para melhor e outras foram dificultaram. Estão dificultando os advogados de conseguir essa justificativa nos casos de reversão de guarda. A senhora acredita que o Poder Judiciário, de um modo geral, as varas de família, as varas de infância e adolescência, enfim, o próprio Estado, os órgãos executivos que cuidam disso, eles estão aparelhados para cuidar dessa questão, para fazer uma avaliação profunda e saber se é falsa a denúncia, se está ocorrendo realmente alienação? O Estado conta com profissionais assim que têm condições de fazer essa avaliação? Excelente. Esse teu questionamento agora é o martírio dos advogados que atuam na vara de família. E muito bem colocado, Raul, por você agora. Eu creio que o Estado, enquanto poder judiciário, né, o Estado juiz, não só é importante na avaliação desses laudos que são são realizados pela equipe multidisciplinar, e uma das alterações está aí. Agora vai haver mais rigidez nas análises, porque antes as análises eram inconclusas, chegavam no meio do processo e o juiz, para despachar, ia. O juiz não tem informação psicológica, nem é obrigado a ter, nem nós, advogados. Eu vou falar de um caso pontual e acho que isso não pode ser generalizado naturalmente, tá? É um caso que eu presenciei, testemunhei, porque eu estava atuando como advogado, onde a equipe multidisciplinar fez um laudo que não tinha nada a ver
com aquilo que tinha sido solicitado pelo juiz. Perfeito, você falou entendeu? tudo. Concluiu. E aí, não foi de nada para lugar nenhum. Tá? Quer dizer, a equipe não estava preparada, por quê? Porque sequer conseguiu compreender, não sei por qual motivo, qual era a solicitação do advogado que o juiz deferiu. Era uma coisa muito simples. Fora, o que eles não tinham prazo. Não, havia uma demora no processo e tudo era porque estava sendo avaliado. Uma das alterações que eu achei benéfica foi essa. Os juízes agora estão limitando o prazo, tá? Eles vão ter um prazo, se não concluírem no prazo que está lá na lei, tá? Que eu não estou bem lembrada agora, se é 30 dias ou menos, eles vão contratar outra equipe que faça o laudo no prazo. O Poder Judiciário está colaborando com isso também. E essas equipes do Poder Judiciário, vamos chamar assim, aspas, de perícias, né? Sim, são perícias. Perícias. São perícias. A parte pode indicar profissionais para acompanhar? Deveria poder indicar, mas não pode. Tem previsão legal. Não pode. Não, é esse o problema, porque se torna suspeito se a parte indicar. Eu estou com um caso agora Não, indicar como perito auxiliar, como acontece no processo civil em geral. Pode acompanhar, tem o psicólogo, vamos dizer, tem o psicólogo do Estado, mas o pai também coloca um psicólogo para participar. Sim, para acompanhar o perito do Estado. E a mãe também coloca. Com certeza, é possível, sim. É um direito isso do advogado, requerer isso em juízo, e vai acompanhando, sim. Então, voltando à pergunta, a perda da guarda. Sim, tá? A perda da guarda. É possível? É possível, sim. É uma das últimas consequências das infrações cometidas na lei, é a perda do poder familiar, que é justamente isso. A perda do poder familiar é suspender o poder daquele pai. Mas antes disso tem outras. Tem multa, tá? Tem também... vai reter o pai do poder da visita, da convivência. Essa é uma das... talvez até suspensão, né, parcial. Isso, tá? Da convivência, porque hoje a gente já não chama mais guarda, você sabe, é direito de convivência, não é direito de guarda. Porque a guarda e visita, esse termo machucava muito alguns pais, aqueles pais que só iam finais de semana. E o termo foi mudado no próprio código mesmo, na própria legislação. É direito de convivência hoje, não de visita. E aquela pessoa que está se sentindo vítima ou que está sentindo que o filho é vítima de uma alienação parental, qual é a providência que deve tomar? O que a senhora sugere? Olha, o que a gente sugere enquanto advogado de família é realmente entrar com uma medida cautelar, com uma medida de modificação de guarda imediatamente. Mas isso... O que eu tenho aconselhado quando esse tipo de questões chegam até mim é tentar chamar o pai e a gente mesmo como advogado, que nós devemos colaborar e tentar fazer um acordo entre aquele pai e a mãe. Nós temos casos até no interior do estado que a gente vai até lá tentar fazer, né, trazer a mãe para conversar com o pai, porque aí já chega só para homologar aquela guarda, entendeu? Porque nem todo mundo tem coragem. E tem as provas para acusar. A prova da alienação parental é muito contundente e complexa. Ela não é só eu chegar e vou falar. Eu tenho que arrumar a prova. Maus tratos. E como é que você vai mostrar para o juiz que uma criança está sendo influenciada pela mãe porque a mãe está andando com uma pessoa que é homossexual? Como a gente tem casos assim. O pai chega, eu não quero mais o meu filho ali, eu estou falando para ele não ir na casa da mãe, porque a mãe anda com um homossexual, que dorme na casa dela. E o homossexual é sobrinho da mãe. Que culpa ela tem? É família. Olha aí, isso é problema. Aí a gente, como advogado, tem que esclarecer. Isso não é fundamento justificativo. Não pode nem constar do acordo. Não posso constar do acordo. Então, quem é advogado vai entender isso que eu estou falando. Sim, claro. Difícil. Então, vamos arrumar provas a questão da alienação, a prova é difícil, né? A gente tem que ouvir a criança, que é difícil. se puder, né? Se puder, porque a partir dos 7 anos eu já consegui que o juiz ouvisse criança com 7 anos. E a criança disse na cara do juiz: eu não quero mais ficar com o meu pai, porque toda vez que eu chego lá, ele fala mal da minha mãe.
E os conselhos tutelares, doutora, eles ajudam nisso? Sim. É possível o advogado mesmo, acompanhado do cliente, tentar uma conciliação no conselho tutelar? Porque a senhora sabe que muitas vezes, como advogado, a gente até convida, mas a pessoa não vem, né? Porque se eu não vou sozinho, porque o advogado da outra parte vai me enganar e tal. Ou... não tem advogado. Os conselheiros, eles ou pedem é aconselhado que a gente... pelo próprio advogado a não comparecer? Não, para não comparecer, isso que eu ia te falar. O conselheiro avisa para a parte ir só, porque eles são eleitos pelo povo, pela comunidade deles. O conselho tutelar tem uma força maior de... Tem. E ninguém dá valor, tem muita gente que não dá valor. Ele de fazer comparecer. Ele não tem poder de polícia, mas sim, ele atua como... Tá? É como se fosse uma primeira instância, a delegacia da família. Eu vou lá, eu registro, aí você vai me dizer, mas funciona? Nem todos funcionam aqui em Belém, infelizmente. Eu já atuei fora do estado, os conselheiros atuam até pelo telefone, a gente chama, manda, na época era fax, agora e-mail. Por favor, me mande esse relato por e-mail, depois mande o seu cliente comparecer aqui. Eu já consegui isso no estado de São Paulo. Aqui é meio difícil, porque eles não têm... Eles até querem trabalhar, eles falta estrutura, que eles dizem para a gente. Então, um caso de alienação parental pode ser resolvido no conselho tutelar, que se a pessoa, às vezes, não tem condições de contratar um advogado, às vezes não tem como ir para a defensoria, porque... mora longe, é distante, né? Tem outros órgãos também que atendem, mas nem sempre o acesso é fácil, né? Tem órgãos especializados da vara de família, tem núcleos especializados, o Ministério Público também tem promotoria da família. Então, o que a pessoa tem? Porque o Conselho Tutelar ele atua como se fosse a primeira porta de entrada, ele faz um relatório e encaminha para o judiciário, se não der certo ali na frente deles. Vai embora, vai fazer parte do processo, o laudo deles, entendeu? Uma última pergunta, doutora Magda. Alienação parental também pode ser praticada por terceiros, além dos pais, ou só por eles? Sim. Porque tem avós, tios, tias, enfim. A família geralmente é grande, o padrinho, né? E madrinha influenciam demais. Eu já vi casos de terceiros, sim, alienarem o filho do pai, que nem morava aqui, estava morando fora, quando voltou, estava totalmente com a cabeça feita pela madrinha de batismo, e essa madrinha teve sérios problemas com o pai, envolve uma família, então avó, avô, tio e tia também alienam, sim, e muito, por sinal. É verdade, isso é uma realidade porque quando ocorre uma separação, aí vem, né? Tem sempre aquele lado da família que vai ficar do lado do ex-marido, ao lado dela que vai ficar do lado dela, e aí começa a briga, e quem sempre sofre as consequências de toda essa confusão são os filhos menores. Tudo só reflete nos filhos. É impressionante como a reflexão disso nos filhos. Falando de avó, agora eu me lembrei de avós que, como você disse agora, existem as duas famílias. Essa avó, ela não entendia por que ela estava sendo acusada de alienação, e aqui é um caso típico. Ela comprava tudo que o pai não podia comprar. Isso não deixa de ser alienação. Ela está, sim, alienando aquela criança, dando coisas que o pai não podia dar e falando, fica aqui com a vovó, porque a vovó vai te dar tal coisa. E o teu pai não vai dar. E o teu pai não vai dar. Então, são essas frases que vão ficando na mente da criança e podem acabar, sim, em consequências gravíssimas, refletindo. O que eu percebo é que existe uma falta de consciência muito grande dos casais, pai e mãe. Olha, tem que saber separar a relação marido e mulher é uma, a relação pai e mãe é outra. Mas as pessoas têm muita dificuldade de perceber isso, Raul. E começam a querer se vingar por um relacionamento que não deu certo, por alguma coisa que o outro fez na constância do casamento, e para isso utilizar os filhos, o que é absolutamente injusto, imoral, ilegal. Imoral e ilegal. Enfim, né? Falta bom senso nos casais. Bom senso, sabe? Porque ele foi seu marido.
mas continua sendo pai dos seus filhos. É pai eterno. Eternamente. É um vínculo eterno, foi sempre sua falo. esposa, Verdade. mas continua sendo mãe do seu filho. Essa consciência que me parece que na hora da separação nunca existiu, vai embora e quem sofre são os filhos. Com certeza, Raul, é isso mesmo. Você falou tudo. Fez um desfecho fantástico. Doutora Magda, eu agradeço extremamente a sua presença. Espero que a senhora volte outras vezes, que a gente possa tratar de outras questões de direito de família, que é uma área que eu gosto muito também. Eu acho que tem discussões aí muito calorosas em torno de outros temas. E, enfim, muito obrigado. De nada, eu que agradeço imensamente. Tá aqui diante de uma honra para mim, tá diante de um excelente advogado de família, onde eu já atuei, né, com você e sei que você é também do acordo e a gente preza e prima por isso. E assim, Raul, eu estou à disposição para esclarecer quaisquer assuntos. Tá? Muito obrigado a todos.